Muito bem, nossa saudação de paz e bem a nossos queridos irmãos e irmãs da nossa paróquia Nossa Senhora das Graças. Hoje nós iremos iniciar uma grande reflexão, a reflexão justamente desse livro, 40 Formas de Oração Pessoal, escrito pelo Monsenhor, que carinhosamente propõe para nós esse grande estudo. Esse estudo que nos faz relembrar a nossa maneira pessoal de colocarmos na presença de Deus. 40 formas de oração pessoal, do Monsenhor Vítor Manuel Fernandes, com leitura e comentário. E hoje nós vamos fazer justamente esta apresentação. O que o autor coloca no início para nos fortificar na fé e na oração. Ele nos convida para o crescimento. Que nós, no finalzinho da apresentação, nós vamos ler o texto de Gênesis 1 e 28, que fala do crescimento. Crescimento é uma graça dada por Deus por meio da conversão. Acontece pelo nosso empenho pessoal. Nesse empenho pessoal, precisamos nos colocar à disposição de querer e desejar estar na presença do Senhor. Reafirma a verdade da fé. Também o autor coloca que no nosso catecismo da Igreja Católica, lá se reforça a verdadeira fé. E justamente tem um capítulo que fala da criação, que a Igreja vê, que a Igreja nos convida a relembrar e viver esse princípio de crescer. Primeiro, se não cremos, descobriremos o que em nossa vida. Se nós não crermos, o que nós vamos descobrir? A fraqueza. Vamos nos enfraquecer. Vamos nos enfraquecendo. Nosso íntimo se torna doente. E a existência da vida perde o gosto. Se nós não cremos, acontecerá isso conosco. Porque nós estamos deixando-nos nos levar pela questão pessoal e nos distanciaremos justamente de Deus. E quando nós distanciamos de Deus, nós vamos nos enfraquecendo. Nós pensamos em desistir da caminhada. Segundo, o que o autor da obra nos oferece? O que é que o autor, o Monsenhor Vítor Manuel Fernandes, nos oferece? Primeiro, um plano de crescimento concreto e profundo. Na medida que nós vamos ler, vamos estudando, vamos nos colocando nessa reflexão das 40 formas de oração pessoal, o autor vai nos dando passo a passo. Segundo, nos conduz passo a passo com sugestões práticas claras para trilhar um caminho. Ele nos dá algumas sugestões práticas e bem claras. Para quê? Para que possamos trilhar um caminho. Que caminho é esse? O caminho espiritual da oração pessoal. Por isso que nós somos convidados a termos a nossa oração, primeiro pessoal. Quando essa oração é pessoal, ela também torna coletiva. Porque se eu faço a oração pessoal, eu me entrego, eu me entro no profundo amor de Deus e deixar que Deus trabalhe em nós. Terceiro, nos mostra muitas formas para enriquecer a oração pessoal. Também ele vai nos mostrar várias formas para que a gente possa crescer espiritualmente. A importância dessa obra. Por que esta obra, 40 formas
da oração pessoal é importante para nós. O autor não nos diz o que devemos fazer, nos mostra como podemos fazer de maneira fácil e compreensível. Então, ele não vai dizer para a gente que temos que fazer assim, ou fazer da maneira que ele, com a sua experiência, fez. Ele apenas nos coloca como nós devemos fazer, como nós devemos nos colocar, de uma maneira muito fácil e compreensível. Então, o autor nos dá esta grande oportunidade de nós entrarmos, na medida que vamos lendo, vamos nos vivenciando pela leitura, a busca deste conhecimento pessoal interligado com a oração, com Deus. E aí nós também vamos ver, e também ele se refere, no Catecismo da Igreja Católica, a obra da Santíssima Trindade fala que Deus cria por sabedoria e por amor. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no artigo 295, está lá, Deus cria por sabedoria e por amor. No decorrer dos nossos estudos e da reflexão pessoal, vamos ter textos bíblicos e necessariamente precisamos de ter a Bíblia do nosso lado, porque ao mesmo tempo que nós vamos fazendo a leitura, nós também vamos fazer a leitura espiritual. Vamos ouvir Deus. Ao analisarmos e refletirmos os escritos do Monsenhor Vitor Manuel Fernandes, também vamos nos deixando nos levar profundamente para a reflexão com a palavra do Senhor. Então nós temos Gênesis 1 e 28. 1, 28. O que diz em Gênesis 1 e 28 sobre o crescimento, que é uma graça dada por Deus pela conversão. Acontece pelo nosso empenho pessoal. Diz lá em Gênesis 1, 8. 1, 28. Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enche a terra e submetam, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres que se remexem sobre a terra. Então aqui fala do crescimento. Deus, ao criar o homem, disse para o homem multiplicar, povoar a terra e submetam, dominar os peixes. Enfim, Deus dá ao homem o direito desse crescimento, de crescer, de fazer as coisas multiplicar, de valorizar as coisas que Deus colocou do lado do homem. Então, nessa introdução do nosso livrinho, 40 formas de oração pessoal, do nosso querido Monsenhor Vitor Manuel Fernandes, nós teremos a oportunidade de irmos aperfeiçoando pessoalmente a nossa oração, nos aprofundando na fé, tendo livro para nós lermos a cada dia. O autor sugere também que nós não devemos pegar o livro e ler como se fosse uma leitura normal, sem reflexão. Ler tranquilo, cada dia ler um texto
e acompanhar também a palavra do Senhor. Esse nosso querido autor, Monsenhor Vitor Manuel Fernandes, ele é o autor desse livro, ele é sacerdote, ele é doutor em teologia, trabalha como pároco, como professor de teologia e Sagrada Escritura em Rio Curto, em Buenos Aires. É também diretor de catequese e assessor da renovação carismática na Diocese de Rio Quarto. Publicou vários artigos de teologia e espiritualidade e também outros livros. Mas o que vai nos importar nesse momento é justamente este livro, o qual nós podemos ter em mãos para enriquecermos espiritualmente, individualmente. Também agora, nesse momento, vamos falar por que a oração é importante. Por que orar é importante? A oração solitária, a oração pessoal. Se eu faço a oração pessoal, vou chegar também à oração comunitária. Então, por que a oração é importante? Primeiro, encontro íntimo com Deus, uma riqueza e uma profundidade da vida. Exige uma entrega pessoal. Aceitar que temos que sentar ou ajoelhar-se na sua presença. Estando na presença de Deus, na Eucaristia, nós somos convidados a sentarmos ou ajoelhar. Mesmo que nós não estejamos diante do Santíssimo Sacramento, na minha casa, no meu quarto, na minha sala, se eu vou me colocar à presença de Deus na minha oração, eu tenho essas duas formas: sentar-me ou ajoelhar-me. Requer um tempo para Deus e para si próprio. Este momento de oração pessoal requer tempo. Tirar um tempinho do seu corre-corre da vida para colocar-se na presença de Deus e para si mesmo. Nós precisamos de ter um tempo para nos alimentarmos. Assim como o corpo alimenta dos alimentos necessários, das vitaminas, dos sais minerais, a alma precisa do alimento espiritual. E o alimento espiritual, nada mais e nada menos do que a oração pessoal. Reconhecer que obra da graça de Deus. Confiar e aceitar a graça de Deus. São dois verbos importantes. Reconhecer e aceitar que é a graça de Deus. É a obra de Deus. Deus nos convida, nos chama para a oração pessoal. Primeiro a oração pessoal, para depois a oração comunitária. Que bom, né? Que bom a gente perceber. Que bom este autor nos colocar nessa prática de vivência da experiência pessoal íntima com Deus. E aí vai me mover e tocar-me a ir até o irmão, para junto com ele orarmos, pedirmos orações, colocarmos à disposição deste amor de Deus. Falar conosco mesmo, dialogando com os nossos planos, inquietudes, sonhos e angústias. Quando nós nos colocamos na presença de Deus por meio da oração pessoal, o que acontece conosco? Nós começamos a pensar em nós mesmos. Vamos nos dialogando com os nossos planos. Já fez essa experiência? Eu sempre estou fazendo. Assento-me, começo a pensar nos meus problemas. Quando vou elevar a minha oração pessoal a Deus, naquele momento, pela graça de Deus, vou deixando-me tocar-me a bênção de Deus, e aí nós vamos começar a pensar nos nossos problemas, nas nossas inquietudes, nas nossas dificuldades,
nos nossos problemas do dia a dia, nos nossos sonhos, nas nossas angústias. A oração nos leva a isso. E o autor também nos convida a entrar nessa dimensão de disponibilidade pessoal, interior, íntimo, à procura de encontrar-me comigo mesmo e encontrar-me com Deus. Pôr-se na presença de Deus para descobrirmos o seu amor. Interessante, né? Que maravilha! Pôr-se na presença de Deus para descobrirmos o seu amor. Quando nós nos colocamos disponíveis para a oração pessoal, o que acontece conosco? Justamente isso. Vamos estar na presença de Deus. E aí a gente vai descobrindo o quanto Deus nos ama. O quanto Deus deseja que nós sejamos felizes. E é por meio da oração pessoal que nós vamos nos colocando, deixando Deus trabalhar em nós. E nós vamos descobrindo como é grande o amor de Deus por nós. Encontrar-se a sós com Deus. A oração pessoal nos leva justamente a isso. Encontrar-nos a sós com Deus. Quando nós temos a oportunidade de estarmos na nossa capelinha de adoração, por alguns minutos, e fixar nosso olhar em Jesus Eucarístico, este vai ser o encontro a sós com Deus. É você e Ele. E Ele vai nos ouvir por meio do nosso silêncio, não do muito falar, meditando as palavras de Deus, olhando os nossos problemas, nossas angústias, nossos sonhos, nossos planos, nossas decepções. Tudo isso vem à tona, porque a oração nos faz isso, nos faz estarmos diante de Deus, nos faz deixarmos Deus trabalhar em nós. Cheguemos então à conclusão final deste momento de oração que o autor nos coloca, para que possamos assim vivenciar na prática e na teoria o amor de Deus, por meio da oração. Elevar o coração para Deus é algo teu, pessoal, do seu interior e importante para você. Então, elevar o coração a Deus é algo meu, é algo teu, é algo pessoal, é algo íntimo. Ninguém vai mover você ou incentivar você a fazer sua oração pessoal. É você que procura. E já percebeu que quando nós estamos ansiosos, deprimidos, preocupados com os nossos problemas financeiros, preocupados com nossa saúde, pensando no nosso sonho, a gente não para? A gente não para um momentinho? A gente não encontra um lugarzinho na nossa casa para sentar, seja no meu quarto, seja na sala, para estar só? Sento ali e começo a pensar. Justamente isso. É porque eleva o coração para Deus. É algo pessoal. Deus precisa do seu sim para encontrar com a sua intimidade. É o meu sim que vai deixar Deus entrar na minha intimidade. Nessa intimidade do pensamento, do refletir, do buscar a resposta de todos os meus problemas. Pensar se é plano de Deus, se é meu plano. Se eu deixo os planos de Deus trabalhar em mim, ou eu trabalho os meus planos. A oração vai fazer isso.
A oração vai fazer com que o meu sim dá direito a Deus, a liberdade a Deus de entrar no meu íntimo, na minha intimidade. E não há oração se não fizermos na sua presença, dialogando com Ele. Não vai existir oração se nós não estivermos na presença de Deus, dialogando com Ele. Seja eu estando aqui na capelinha de adoração, que abre de 8 às 18 horas, e você pode escolher um horário para estar lá, 30 minutos, ou 1 hora, mas também você pode, no seu leito, antes de você dormir, sentar-se na beira da cama, ou ir na sala, ou no cantinho preferido de sua casa, colocar-se na presença de Deus. Pôr nele nosso coração, buscando a luz, nossa vida e vontade. Pôr nele nosso coração, colocar nosso coração nas mãos do Senhor. Naquele momento em que nós estamos na oração pessoal. É esse sentimento, é esse sentido que o autor do nosso livro, 40 Formas de Oração Pessoal, quer nos levar, quer nos conduzir, para que nós possamos fazer essa grande viagem para ir ao encontro do Senhor. E já estamos fazendo. Nesse momento em que estou aqui, falando com você, e você que está assistindo, ouvindo, vai sentir o desejo de parar e deixar, pelo seu sim, Deus entrar, como já disse, na sua intimidade. Descobriremos seu amor e que Ele nos espera e nos ouve. Descobriremos seu amor e que Ele nos espera e nos ouve. Nós, quando nos colocamos pela oração pessoal, nós vamos descobrir o quanto Deus nos ama e nos espera. Se não rezo, aos poucos, deixo de experimentar a ternura e a força de Deus. Olha, se eu não rezo, eu vou deixar de experimentar a ternura e a força de Deus. Não é maravilhoso? Se eu não rezo, eu deixo de ter essa experiência da ternura e da força de Deus. Quando eu me coloco na oração, eu vou justamente buscar essa ternura do amor de Deus. Faça essa experiência. Os adoradores de Jesus Eucarístico na nossa capelinha, eis o paraíso aqui na terra, quando você está lá, a gente sente. Mesmo que a gente se distrai com o barulho, ou viaja um pouquinho fora daquele momento, mas novamente a gente sintoniza para deixar esse maravilhoso Deus, para experimentar a ternura e a força de Deus. Para isso eu preciso do meu sim. Para isso Deus precisa do seu sim. Dê sim a Deus na sua oração pessoal. Quem não reza não tem direito de ensinar os outros a rezar. Se eu não rezo, eu não posso ensinar o outro a rezar. Se eu não tenho uma experiência com Deus, eu não posso dizer para o outro, faça experiência.
com Deus. Preciso primeiro eu deixar-me levar, deixar-me ir ao encontro de Deus. Também no Catecismo da Igreja tem um capítulo que fala sobre oração. E diz: a oração na vida cristã. A oração na vida cristã. Tem um capítulo dedicado somente à oração. Papa João Paulo II, ao elaborar, junto com os cardeais, ao elaborar esse catecismo da Igreja Católica, ele coloca uma parte, um capítulo, que é a quarta parte do livro da Igreja, que é o Catecismo da Igreja, somente sobre oração. Vários tipos de oração. Que bom, então nós temos essa oportunidade de termos em nossas mãos este livrinho, 40 formas de oração pessoal. Do Monsenhor Vitor Manuel Fernandes, que escreveu com todo carinho, por meio de quê? Da experiência pessoal. Quando ele deixou-se levar pelo sim que deu a Deus para descobrir seu amor e que ele nos espera e nos ouve. Jesus Eucarístico nos espera e nos ouve. Escolha o seu momento para você estar na presença de Deus. E finalizando então a nossa reflexão, por que a oração é importante, veja o que Jesus disse sobre a oração pessoal, que está em Mateus 6:6. Muito bom. Quando descobrimos como Deus nos convida, ele diz, olha o que Deus diz para a gente, pela a oração pessoal, nossa, mas você, quando rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reza a seu pai que está em segredo. Seu pai que vê no segredo recompensará você. Que bom, né? Fechar a porta. Olha só como Deus nos convida a rezar. Olha o que Mateus escreve. Quando Jesus fala, quando Jesus nos convida. Isso é oração pessoal. Entra no teu quarto, feche a porta, coloque na presença do Senhor, fala com Ele. Não precisa ficar repetindo palavras, fale com Ele. E Ele que te ouve, vai começar a trabalhar. E aí é que vem justamente isso. Nós vamos descobrir o amor de Deus. E que pela nossa oração buscamos a luz, nossa vida e a vontade. Isso aqui, ó. Por isso que refletir sobre a oração é importante. Por isso que nesse livrinho, 40 formas da oração pessoal, é essa busca. E aí, Deus ainda fala como nós devemos rezar. Quem está no capítulo, está no versículo 9. Como que Deus fala que nós devemos rezar? Com Ele. Com Ele. Não para Ele. Com Ele. Portanto, rezem assim.
e nós vamos rezar agora juntos, terminando a nossa reflexão. A apresentação do livro e o primeiro encontro, que é falar sobre a oração pessoal. A apresentação do livro e a apresentação sobre a oração pessoal. Reze comigo. Rezemos juntos com Deus para nos fortalecer, para descobrirmos que Deus nos ama. Porque Deus precisa do meu sim, do seu sim, para entrar, para encontrar com a sua intimidade, para encontrar com a nossa intimidade. Então, rezemos juntos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que são os nossos devedores. Está aqui a oração que o Senhor nos ensinou. Ele nos convida, que está no versículo 6, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto. Você e Deus, intimidade. E Ele conhece os nossos problemas. Depois Ele diz, rezem assim. Quando nós nos colocamos no silêncio de Deus, quando nós nos colocamos na presença de Deus, Ele vai trabalhando em nós essa intimidade de oração. Veja aí, temos a parte teórica, escrita por Monsenhor Vitor Manuel Fernandes, que irá nos fazer viajar nessas 40 formas de oração. E a Bíblia, porque ouviremos o que o Senhor quer nos falar. Voltaremos uma outra oportunidade para darmos continuidade à nossa reflexão deste grande livrinho que aqui está, 40 formas de oração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nós possamos tirar esse momento, pessoal, e que tenhamos a coragem de dizer sim, para que Deus entre em nossa intimidade. Se eu rezo, eu posso ensinar o outro a rezar. Deus seja louvado. Deus esteja sempre presente na nossa vida, no nosso dia a dia. E que nós possamos, através da oração pessoal, encontrarmos com Deus. Deixarmos Deus falar conosco. Buscarmos esse encontro íntimo com Deus. Uma riqueza e uma profundidade da vida. A oração pessoal nos fará isso. Com que nós entremos na nossa intimidade pessoal. E Deus também entrará e nos dará essa grande força. Sejamos felizes. Coloquemos-nos à disposição desse grande momento de reflexão por meio dessas 40 formas da oração pessoal. Eu confesso a vocês, estou crescendo na minha oração. Porque paro esse momento para fazer essa leitura, viajar nesse livro, viajar nessas 40 formas de oração pessoal. O autor nos coloca, nos conduz passo a passo para nos encontrar. Ele nos propõe como fazer, nos dar algumas dicas. E também, junto, ele coloca esse outro grande livro, a Palavra de Deus. Leitura para o crescimento intelectual e leitura para o alimento espiritual. Amém? Voltaremos no próximo encontro.